Hi guys! E aí, como você está? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se, esse podcast que traz uma reflexão sobre a comunicação. Se você não me segue ainda, é @gracifono pelo mundo. Lá eu publiquei, fiz um post pedindo para que as pessoas se envolvessem e comentassem o que elas queriam ouvir. Uma das pessoas que é um seguidor muito legal, que está sempre comigo, é o Josimar de Barros Souza. E ele me mandou esse tema, ele me mandou essa questão para eu falar um pouquinho nesse episódio de hoje. Ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Grace, gostaria que você falasse sobre a inabilidade de ouvir. A inabilidade de ouvir se tornou absurdamente gigante devido à grande divisão que está acontecendo no âmbito mundial. Dignidade deveria ser para todos e respeito acima de tudo, mas a divisão setorial é alarmante e está nos separando. Vou responder o Josimar. Josimar, muito obrigada por ter participado, muito obrigada por ter mandado seu tema. E eu vou falar exatamente sobre isso hoje. Começando esse assunto para falar um pouquinho sobre a inabilidade de ouvir. Na verdade, eu queria fazer uma reflexão que fez bastante sentido para mim. Krishnamurti, que é um indiano, que é um mestre e filósofo, ele foi muito famoso durante mais de 50 anos, ele viajou o mundo ajudando as pessoas e falando, ele usava as palavras para falar e proferir o conteúdo que ele achava que era importante para o mundo. E quando ele tentava transmitir por meio de palavras que representam, na verdade, o conteúdo, porque as palavras representam um conteúdo, ele sempre dizia também que o que estava além das palavras, além do conteúdo, era muito importante. Ou seja, o que as pessoas ouviam e o que as pessoas compreendiam e o invisível, o que eu sempre trago de comunicação invisível, o que as pessoas sentiam quando ouviam ele. Numa das suas apresentações, já no final da vida, ele surpreendeu o público que estava nessa palestra e ele disse assim: Vocês querem conhecer meu segredo? E todo mundo ficou muito animado, todo mundo ficou muito atento, porque muitas pessoas vinham acompanhando o seu trabalho por 20, 30, 40 anos. E eles ainda não tinham entendido a essência dos ensinamentos desse mestre indiano. Depois de todos aqueles anos, o mestre resolveu falar essa frase que foi a chave para a compreensão de muitas pessoas naquela época. Ele disse essa frase: Este é o meu segredo. Eu não me importo com o que acontece. Todas as pessoas ficaram extremamente assustadas, porque eles não entenderam o que ele queria dizer. E como ele já havia dito, a gente tem que prestar atenção não apenas nas palavras e o que elas representam de conteúdo, mas no que está além delas. O que tem além desse conteúdo? Então ele acabou a palestra, não explicou mais nada e todo mundo ficou meio desconfortável, sem entender, meio perplexo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ele só falou isso, mas você consegue perceber, se você ouvir essa frase, você consegue perceber a profundidade que existe nessas palavras? Eu não me importo com o que acontece. Quando a gente para pensar na nossa própria vida, a gente sempre se importa. A gente briga, a gente quer discutir, a gente quer julgar, criticar, porque a gente se importa. A partir do momento que a gente não se importa com o que acontece, a gente está trabalhando a aceitação com o que está acontecendo, a aceitação com o fato e a aceitação com o presente. Quando dizemos que a gente não se importa com o que acontece, significa que o nosso interior está alinhado com o que acontece. O nosso interior aceita o que acontece. E o que acontece vai se referir à especificidade do momento. Pode ser qualquer coisa, pode estar acontecendo várias coisas diferentes na sua vida. Mas aí você vai falar, mas como que eu vou aceitar o que está acontecendo agora? Como que eu vou aceitar que eu perdi meu trabalho? Como que eu vou aceitar que eu tenho que terminar meu relacionamento? Como que eu vou aceitar que eu estou sozinha? Como que eu vou aceitar o que essa pessoa fez para mim? O que essa pessoa falou comigo? O que essa pessoa, como essa pessoa interferiu na minha vida? E por uma história pessoal minha, eu posso te dizer que eu já cheguei nesse limite antes.
Eu fui sexualmente abusada, que muitas pessoas já sabem. Se você tá ouvindo esse podcast primeira vez, não se assuste. E aí, eu tive esse processo de a não aceitação. Então, quando eu li isso aqui, o meu segredo é eu não me importo com o que acontece, fez muito sentido pra mim. Porque por anos e anos e anos, o que eu fazia, o que eu fiz, eu me revoltei. Fiquei extremamente revoltada com homens, com relacionamentos, com pessoas, e eu comecei a machucar outras pessoas, porque eu achava que era assim que eu ia resolver. Então eu tive que chegar num outro extremo. E por que eu tô contando isso, né? Porque você vai entender que faz muito sentido. Você já percebeu que quando a gente descobre uma doença ou quando acontece uma coisa como aconteceu comigo, né? Que se transforma num trauma, que demorou 10 anos da minha vida pra eu aceitar que aquilo era um trauma, pra eu começar a tratar, pra eu ver como tinha influenciado na minha vida. E quando eu realmente aceitei, eu consegui me alinhar com o presente, me alinhar com o agora. Então, o meu interior, ele conseguiu entender que não tinha o que eu fazer com aquela história. Não tinha como eu voltar lá, modificar, não tinha. O que tinha como eu fazer era agora, como eu vou cuidar disso. Hoje, o que eu posso fazer? Hoje, o que eu tô sentindo? Então, eu comecei a ter que me alinhar com o que acontece. E eu tive que aceitar o que aconteceu. Então, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente quer brigar, né? Você já percebeu que é uma luta, é uma briga, e a gente começa a achar que é a culpa da vida, que Deus não existe, ai meu Deus, que eu sou burra, ai meu Deus, isso é culpa da outra pessoa. A gente começa a colocar várias barreiras, ao invés de simplesmente ver o fato como ele é. É isso, aconteceu, como eu me sinto. Quando o Josimar trouxe aqui pra mim, eu vou abrir de novo a mensagem dele, ó. Ele falou que no âmbito mundial tá acontecendo uma grande divisão. E acaba que as pessoas não têm dignidade e respeito, e tem uma divisão setorial alarmante. Então os outros não conseguem uns ouvirem aos outros, né? Os grupos não conseguem se ouvir. Isso é porque a gente não consegue ver que nós somos uma unidade. Nosso ego, ele acha que a gente tem que criar grupos. Então ele quer que a gente realmente entre em briga, em conflito, né? Porque tem que reclamar. E a gente consegue ver porque essa divisão está dentro de nós, seres humanos. Somos nós que fazemos essa divisão. Então, por que eu tô falando isso? Todos nós somos geridos pela mesma energia. Todas as leis do universo, as leis da física quântica, elas são para todos. Então a gente começa a ficar consciente, a gente começa a escolher o que a gente aceita ou não, escolher o que a gente quer ver ou não. Então, eu acho que é muito importante começar a ver que a inabilidade de ouvir nada mais é do que uma sociedade que está por muitos anos, incorporando isso, colocando isso nas nossas mentes, colocando isso em vários lugares. Você consegue ver que tudo está muito rápido, a tecnologia, tudo é muito rápido. Isso tudo está fazendo a gente sair do momento presente. A habilidade de ouvir, ela vem da presença. A habilidade de falar claramente e assertivamente, ela vem da presença. Se você não está presente, você não vai conseguir fazer. Por isso que muitas pessoas vão falar em público e acabam chegando lá e não conseguindo, porque elas não estão presentes. Porque a mente está tão cheia de coisas que deveria ser olhada antes e preparada, e que não é preparada, que chega lá e trava e congela. Então essa habilidade de trabalhar a presença, trabalhar a sua respiração, é que vai fazer a diferença. E começar a expandir a consciência para sair das limitações. Porque o que ele traz aqui, esse autor, esse indiano, ele traz exatamente essa questão de eu vou começar a aceitar e não me importar. Eu vou começar a aceitar tudo o que acontece. Você já parou para pensar, no seu dia, você conseguir aceitar tudo o que acontece? Como que seria a sua vida? É claro que a gente não é Buda, a gente não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro.
estarmos alinhados com o que significa estarmos numa relação de não resistência interna com os acontecimentos. Ver a realidade como ela é. Então a gente tentar alinhar e não resistir aos acontecimentos. Então imagina que a partir de agora, tudo que você vê, tudo que acontecer, você não vai mais poder colocar nessa categoria o que é bom, o que é ruim. Você vai ter que conseguir ver com outros olhos o que está acontecendo. Eu acho que essa foi a minha maior, até hoje, a minha maior dificuldade, o meu maior desafio da minha vida, é conseguir olhar com esse olhar neutro para algo que está acontecendo. Eu tenho muito essa tendência de querer ir para um lado, de querer, isso aqui é isso aqui é bom. Essa pessoa aqui é boa. Essa aqui é ruim. Olha o que essa pessoa fez, ela é ruim. Nós somos assim. Fomos criados assim. E por isso se torna natural a gente ser assim, falar sobre isso e conseguir ver o que é bom e ruim. Porque isso alguém ensinou pra gente o que é bom e ruim. Se alguém tivesse te ensinado que é bom, por exemplo, na cultura, nenhuma dessas culturas aqui, eles aceitam casamento de um homem com 4, 5 mulheres. Para eles é normal. E aí já para nós brasileiros, isso meu Deus, que absurdo, como assim? Tá vendo como é que não existe certo e errado, bom ou mal? Isso é uma coisa que ensinaram pra gente e que a gente acabou colocando nesse lugar. Isso corresponde a não rotular a realidade mentalmente como boa ou má, e sim deixá-la ser o que é. Quando a base para nossas ações é o alinhamento interior com o momento presente, elas se tornam fortalecidas pela inteligência da vida em si. A gente, ao invés de deixar a vida fluir e aprender a sabedoria da própria vida, o que muitas vezes a gente quer bater de frente. Então, a gente começar a entender e alinhar o nosso interior com a vida. E quando a gente está falando de vida, a gente tem que pensar numa coisa muito importante. Qual é o relacionamento que você tem com a sua vida? Você pode colocar a sua vida, os acontecimentos da vida, eu quero dizer. Você pode colocar os acontecimentos da vida como seu inimigo, como um limite, como uma pedra no caminho. Pode colocar a vida como um problema, que é o que muitas vezes a gente coloca. Coisas que acontecem na vida, você fala que é um problema. Então, o que a gente pode começar a fazer aqui? Encontrar esse relacionamento com o agora, com a vida, com os acontecimentos de forma amigável. A gente pode escolher e decidir que tipo de relação queremos ter com o momento presente. E eu tô falando isso porque eu já morei no Brasil e eu moro agora em outro país, né, na Austrália, e eu consigo ver essa diferença, realmente, esses grupos que se subdividem, essa política, né, no Brasil que é tão subdividida, pessoas que entram em grupos e não falam mais com as outras, eu consigo ver isso também, como você vê, mas conseguir olhar isso como um fato que você não muda. E quando a gente não muda esse fato, quando a gente simplesmente consegue ver que está lá, como que a gente vai fazer para se relacionar com esse acontecimento de uma forma positiva para você, se alinhando com esse agora? A gente tem que começar a ter um pouco de consciência, e se você está ouvindo esse episódio, esse podcast, para as pessoas que ouvem esse podcast, se você está ouvindo esse podcast, pode ter certeza que você já alcançou um certo grau de consciência. Porque quem quer ouvir falar sobre comunicação consciente, que é isso que eu trago aqui, com certeza já alcançou um grau de conhecimento e de consciência que vai conseguir ouvir esse episódio e entender ele. Será que nós vamos ter o momento presente, os acontecimentos do agora, como um inimigo, uma barreira ou como um amigo? Porque o momento presente é você, o momento presente é que faz o futuro, o momento presente é o único que existe. O momento presente é que te prepara, te dá essa habilidade de ouvir, te dá essa habilidade de realmente conseguir ver o que está além das palavras, além do conteúdo. E esse momento presente é inseparável da vida. Então, na verdade, o que isso quer dizer? Que nós estamos decidindo que tipo de relacionamento queremos ter com a vida.
E uma vez que a gente vai optar por tornar essa vida nossa amiga, depende de nós olharmos com esse olhar, depende de nós darmos o primeiro passo. Depende de nós toda hora ficar questionando, se observando, consciente do que está acontecendo. Porque assim a gente vai conseguir ver um resultado grandioso na nossa vida. E com isso, o que acontece? A gente começa a passar a ter mais tranquilidade em nós mesmos, confiamos em nós mesmos. A gente começa a ser mais amigável em relação a nós, às outras pessoas, a quem convive com nós. A gente começa a dar menos foco, menos energia para o erro, para os problemas, para as dificuldades. A gente começa a ver a vida em outras circunstâncias. Então, uma decisão que você toma agora muda a sua realidade e muda a relação que você tem com a vida. Só que como a gente aprendeu a vida toda que, eu não sou capaz, que não vai dar certo, que isso aqui é muito pra mim, eu não sei se eu mereço. Se a gente ouviu isso a vida toda, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que repetir e precisamos fazer essa escolha todo dia. Você precisa escolher isso todo dia, você precisa escolher viver no presente, no agora. Todo momento, a qualquer momento que o outro esteja falando, você tem que observar a comunicação dele, o que ele está passando além do conteúdo. E você tem que observar na sua fala, na sua comunicação e no seu silêncio. Porque muitas vezes a gente não precisa falar. Com o olhar, a gente já diz muito. Então a gente tem que fazer essa escolha diariamente, todo momento do nosso dia. Em algum momento, você vai ver que o seu cérebro, como é uma máquina incrível, vai conseguir naturalmente lembrar disso e fazer. Então vai ser uma coisa mais natural, que vai se tornando natural. Mas que a gente precisa colocar em prática todos os dias, por um período de tempo. O que acontece é que o ego vive de tempo. E quanto mais forte o ego é, mais o tempo controla a nossa vida. Eu já tive nesse lugar, onde o tempo me controlava. E eu falava com as pessoas, não, mas eu não tenho tempo para ir no seu aniversário. Não, mas eu não tenho tempo final de semana porque eu tô muito cansada, porque eu trabalhei muito. Não, mas eu não tenho tempo, eu não tinha tempo de fazer nada, eu não tinha tempo de ver ninguém. E o que começou a acontecer? Eu fui perdendo meus amigos, porque eu perdi o foco, eu perdi a vida, eu perdi a relação com a vida, com o momento presente. Então eu esqueci o aniversário das pessoas, eu esquecia de visitar elas, eu não conseguia ver a prioridade das coisas, não conseguia me dar prioridade, ter um autocuidado comigo, gastar minha energia com coisas boas, com hobbies, com coisas que me faziam bem, porque eu achava que o tempo era o dono da minha vida. Eu achava que o tempo, nossa, mas tem que ter mais tempo, nunca tava tempo suficiente. Porque era tanta coisa. Por quê? Porque o ego vive de tempo. E ele queria que eu ficasse nessa. Eu falo sempre que é uma roda de rato, que você entra ali e fica rodando a vida toda e nunca para. Você não sabe que pode sair dali. Esse é esse relacionamento que muitas vezes a gente entra e fica ali. E aí o que acontece? Os nossos pensamentos, quando a gente está nessa roda do rato, os pensamentos expressam uma preocupação com o passado ou com o futuro. Nunca vive o momento, não consegue ouvir as pessoas. A pessoa falou com você, mas amanhã você fala, nossa, o que você falou comigo mesmo? Está bem? Você já esqueceu o que aquela pessoa falou. Por quê? Porque aí vem o medo, a ansiedade, a expectativa, o arrependimento. Você fica muito vivendo no passado e no futuro, você não consegue viver no momento presente. Quando a gente tem traumas, igual eu tive, muitas vezes isso acontece devido a um trauma, né? A gente tem ansiedade, depressão. Eu já passei por isso, tenho certeza que muitas pessoas aqui já passaram. E isso é bom, porque quando a depressão vem e que você fica mesmo lá no fundo do poço, é quando você realmente vê que preciso olhar para mim. O corpo ele tá te pedindo o quê? Uma mudança. A doença, ela vem para nos mostrar o que tá faltando, para nos mostrar o que a gente tem que dar uma olhada no nosso corpo. Então, se você tá doente, presta atenção no que você tem. E muitas vezes a gente finge que tá no momento presente porque ele é útil pra gente alcançar alguma coisa no futuro. Ou seja, você tá no momento presente agora e você tá conversando com aquela pessoa específica porque no futuro você quer ter uma parceria com ela. Porque no futuro você quer
a ser amiga dela por algum motivo, que ela vai te ajudar em alguma coisa. Ou porque essa pessoa, de alguma maneira, você fala, nossa, essa pessoa ela é rica, eu quero ficar rica igual ela, então eu vou lá nesse grupo. Então, você tá vendo como é que muitas vezes o ego, ele usa o momento presente porque ele sabe que vai ser útil para o futuro. Então, ele nos leva a um ponto no futuro que é considerado mais importante do que o presente. De novo, olha como que a nossa mente trabalha. Olha como que a gente tem que estar consciente o tempo todo das atitudes e dos comportamentos que a gente está tendo. Esse padrão que eu falei do ciclo do rato aí, da rodinha do rato, é que é muito comum que todos nós passamos por isso em algum momento, é que aquele momento presente é considerado um obstáculo. Ah, meu carro quebrou, obstáculo. Então, tudo é um obstáculo a ser superado. E a gente começa a tratar a vida como isso, como um obstáculo. Então, o que que acontece? Quando a gente trata a vida como obstáculo, o nosso relacionamento com a vida, que é nosso interior, começa a ser cansativo, exaustivo. É aquelas, sabe quando você não tem tempo para nada, você não tem vida, você só dorme para trabalhar e você trabalha para dormir e comer, e é isso? Então é disso que eu tô falando. E aí a gente começa a ser aquela pessoa impaciente, nervosa, ansiosa, frustrada e uma tensão permanente, né? Porque se a gente vê a vida como obstáculo, a gente vai sentir tensão, nervoso, estresse. Ai, eu não posso quebrar o carro porque eu não vou ter dinheiro para pagar. Ai, mas eu não posso acontecer isso. Ai, não pode acontecer aquilo comigo. Ai, meu Deus, se alguém me roubar. Ai, e você vive nessa tensão, nesse desespero. O que que acontece quando a gente começa a entrar nesse nível de frequência vibratória? A gente esquece de viver. Muitas vezes a gente quer se enganar que tá consciente. E aí, por isso que você não consegue ouvir. E aí é por isso que a gente não é ouvido pelo outro. Se essa pessoa não consegue te ouvir, olhando para o seu olho, prestando atenção, lembrando o que você está falando, provavelmente essa pessoa tem um monte de coisa aí na cabeça dela. E quando eu observo isso em alguém, eu sinto que eu não vou mais ficar conversando com aquela pessoa. Então eu começo a dar respostas curtas para esse tipo de pessoa. Porque eu vejo que tá um monte de coisa acontecendo na cabeça dela, na vida dela. E eu penso, será que é o momento de eu falar? Será que essa pessoa vai realmente me ouvir? Então é por isso que muitas pessoas perderam essa habilidade de ouvir, Josimar, que você mandou. Muitas pessoas perderam isso por não estar presente, por não conseguir viver o agora. Então, para muitas pessoas, a gente tem que entender que a vida, que é o agora, é vista como um problema. E nós passamos a habitar um mundo de obstáculos que precisam ser resolvidos antes que possamos ser felizes, antes que a gente possa estar satisfeito. Então, realmente, a pessoa começa a acreditar nisso. E aí, ela não vai ter tempo de te ouvir, porque a cabeça dela vai estar muito cheia de outras coisas. O espírito vai estar com a energia lá embaixo. E tem ainda algumas pessoas que tratam esse momento do agora como inimigo, que odeia o que está fazendo, odeia o trabalho que está, reclama do ambiente, reclama, amaldiçoa as pessoas, as coisas que estão acontecendo, acha que só está acontecendo com ela, acha que é um problema, que é tudo na vida dela. Então essa pessoa ela está convertendo a vida dela, o momento presente dela, como um inimigo. E aí o que que acontece com a lei da atração? A vida, esse relacionamento com a vida, esse relacionamento ele entende o seguinte: ah, essa pessoa me vê como inimigo, então vamos ter o inimigo. E aí começa que a realidade exterior sempre vai refletir no estado que nós estamos interiormente. Então, se essa pessoa acredita nisso, se você vê como inimigo, você atrai isso. E a vida te dá isso de volta. Então, uma pergunta essencial que a gente tem que fazer todo dia, com frequência, principalmente a gente que foi criado nessa cultura, é: qual é meu relacionamento com o momento presente? De novo, vou repetir. Anota. Qual é o meu relacionamento com o momento presente? Que é a vida. E aí a gente tem que ficar atento para observar a resposta. O que vir na sua cabeça pode escrever, você pode começar a observar isso no seu dia a dia, como você reage com os acontecimentos e as coisas. Será que você está tratando agora como um simples meio para alcançar um fim que você quer? Será que você está tratando agora como obstáculo ou como inimigo?
E aí eu vou te dar essa virada de chave para que você entenda que o momento presente é tudo que temos. É a única coisa que temos, é o momento de agora presente. Então, se você parar para pensar nisso, se o momento presente é a única coisa que eu tenho, por que eu fico me preocupando com o futuro? Por que eu fico dando tanta importância pro passado? Tá vendo que não é coerente? Então, se você quer trabalhar a sua habilidade de ouvir, a sua habilidade de comunicar, de ser mais assertivo, de ter mais foco, mais clareza, é disso que a gente precisa. Do momento presente. E, como disse o mestre indiano, a gente precisa aceitar o presente. Então, para hoje, presta atenção como que tá o seu relacionamento com o presente, com o agora, como você está tratando a sua vida e os acontecimentos, e isso vai te colocar na direção certa. Isso vai te colocar na direção que você quer para conseguir ter mais pessoas que ouvem, que te ouvem, você ouvir com essa habilidade de realmente escutar com empatia, de conseguir falar com foco e com assertividade. Então, espero que você tenha gostado. Se você achou legal, manda para um amigo, manda para uma amiga, manda para sua mãe, para sua tia, para o seu pai, para quem você sentir que deve mandar esse episódio. E queria agradecer pelas 1000 visualizações desse podcast. Muito, muito, muito obrigada. Se você puder deixar a sua estrelinha, deixa a sua estrelinha. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, da minha história, vai no meu Instagram, Graça e Fono pelo Mundo, e vamos junto nessa. Do meu coração para o seu coração, comunicar-se.